Depois de uns 3 ou 4 meses, a gente retomando a conversa entre eu e Isabela, né? Para variar, né, Isabela? Nós vamos falar sobre o que hoje aqui? Maternidade. Eu sou Juliana Garcia, psicóloga, recebo Isabela, também psicóloga, mãe do Benjoca, de quantos tempos? 3 aninhos. 3 aninhos, Valentina está com 10. E esse mês diferença. agora a gente está encerrando o mês das mães. Pois né? é. Então a gente vai falar de uma maternidade não do lado que todo mundo gosta, de flores e coisinhas bonitinhas. Vamos falar hoje sobre o lado atormentador da maternidade. Né? Eu já passei, estou me preparando agora para a pré-adolescência da Valentina. Como foi o seu Dia das Mães? Foi ótimo, recebi flores, foi maravilhoso, fui muito cuidada, né? Mas confesso que é um dia que surge várias indagações, né, dentro da gente. Então a gente ficou observando várias coisinhas, se tá tudo pontuado ou não, por que a gente tá aqui ou não. Mas foi muito bom, e o seu? Também. A gente tem uma tendência a romantizar, né? Sim. Eu ainda estava brincando esse ano, a Valentina vai diminuindo nessa coisinha da escola. Então, quando a Valentina era muito pequenininha, esse ano eu fui buscar ela na escola, e não teve aquela apresentação lá no ginásio, no palcozinho, com o coraçãozinho cantando, né? E aí eu cheguei na sexta-feira para buscar ela, e aí eu me toquei, falei, nossa, não veio o bilhete da escola para a apresentação do Dia das Mães, né? E automaticamente, eu pensando isso, a mãe de um amiguinho dela atrás de mim ainda mencionou, eu tô tão triste esse ano, a gente não pode ir lá na quadra chorar, né? Eu falei, nossa, eu tava pensando justamente nisso agora, né? E aí fui comentar com a Valentina, quando ela saiu da escola, eu falei, nossa, filha, é véspera Dia das Mães, esse ano não vai ter apresentação. E ela falou assim pra mim, graças a Deus, mãe, nada de vergonha mais este ano. Eu ainda tô na fase que teve, na verdade foi a minha primeira, né? Porque ele entrou na escola em agosto do ano passado, então foi a minha primeira apresentação. Aí morri de chorar, né? A gente morre de chorar. E aí já vem um monte de pensamento, ai gente, ele é lindo, ele é perfeito, não sei o que, não sei o que. Daí a gente esquece todo o resto das dores. Aí entra no carro, começa a fazer a birra. Eu falei, o que eu tinha falado mesmo? Ele é perfeito mesmo? Aí começa tudo ao normal, né? Mas é aquela questão, é o equilíbrio. E não menosprezar e ignorar essas partes, porque existem, né? Porque eu acho que enquanto mais a gente tenta isolar essas ocasiões, essa realidade, né, essas oscilações, mais a gente fica presa naquele sentimento de culpa, naquele sentimento de inadequação, de insuficiência. E, querendo ou não, todos nós somos insuficientes, né? A gente acha que nunca vai conseguir dar conta 100% do recado, até porque a maternidade é uma construção muito subjetiva, eu sempre falo. Hoje tem inúmeras fórmulas mágicas, né? A gente vê inúmeras pessoas no Instagram, no Facebook, no YouTube, tentando ensinar a rotina perfeita, o horário do sono perfeito. Tutorial pro sono, exatamente, né? Tudo. Como construir o melhor vínculo com o seu filho. Alimentação perfeita. Tudo. Né? E como que você tem que falar o não, como que você tem que ser autoritária. Só que tem coisas que são válidas, tem muitas coisas que são válidas, só que eu vejo que a gente perde um pouco a linha e tenta se englobar só nisso, esquecendo que eu sou uma pessoa e meu filho é outra pessoa, né? O que eu tenho com ele é diferente do que eu tive com a minha mãe, né? E essa questão a gente vive falando isso, né, da subjetividade, porque é muito engraçado, hoje a gente tem a educação mais neurocompatível, né, com a criança, né? E aí, eu queria muito que a gente tivesse uma educação para as mães neurocompatível, né? Porque de vez em quando a gente quer isso, né? A gente se desespera, né? A gente angustia, a gente chora diante do filho que não tá sabendo. A gente não sabe lidar com a birra em muitos momentos, né? Nos envergonha, a gente tem cobrança. E ninguém nos dá esse colo que a gente precisa dar para a criança, né? E dentro dessa subjetividade, quando a gente fala desse lado de vamos acolher também as nossas imperfeições, isso também é importante para os filhos, né? Sim. Porque essa coisa da mãe muito perfeita, o quanto a gente distancia deles, essa realidade dele pode falhar também. Exatamente. Tá tudo bem a gente validar a sensação. E às vezes as pessoas perguntam, mas como assim tá tudo bem? Né? Tá fazendo birra. Não é que tá tudo bem essa desregulação. Mas a gente só percebe o quão desregulado nós estamos e a gente passa a se regular se a gente validar essa desregulação, né? Você tem essas cobranças quando você está muito
desregulada? Tenho, até porque foi na terapia que eu consegui entender que eu não preciso ser suficiente, que eu não preciso ser perfeita e estar ali pro meu filho e atender todas as demandas dele, porque eu tava me percebendo muito distante de mim, né? Então eu tinha me distanciado do que eu gostava de fazer, até do pai com o filho, né? Até dos avós com o filho. Então era aquele narcisismo primário, sabe? Uhum. Sou única, ele precisa só de mim nesse momento aqui. Exatamente. Não existe mais ninguém aqui. E até hoje eu me cobro muito por isso, né? Só que você falou até da questão da regulação emocional. Nós somos os adultos da relação. Então, quando o nosso filho tá em birra, quando ele tá ali, a gente falou um não, e ele tá chorando ali, frustrado por 1 hora, corrente ali. E a gente, querendo ou não, isso irrita. Um choro de uma criança irrita, cansa. Principalmente em lugar público, ninguém gosta disso. Você vai no restaurante e a criança fica fazendo birra, realmente é desconfortável. Mas, sendo o adulto da relação, a gente precisa, às vezes, conseguir mediar isso e, principalmente, mediar o que está acontecendo dentro da gente, né? Porque, muitas vezes, eu preciso dar um stop, não aguento mais, às vezes eu tô num dia muito cansativo e aí vem o Benjamin com uma birra, eu preciso, não consigo. Pelo amor de Deus, senão eu vou entrar na birra junto com ele, que é muito o que a gente faz. Sim. Né? Num outro lado. Inverte o papel, na verdade. Exatamente, mas a gente entra dentro dessa birra também. Então, eu tento muito, né? Mas é muito difícil, mas é um trabalho constante. Sim. Eu falo que o filho é um espelho ali que te mostra coisas que você jamais, em outra oportunidade teria a chance, né? Eu falo que é o maior processo de autoconhecimento que tem, acho que é você ter um filho. E na verdade, você se dispor a isso, né? Porque, querendo ou não é todo mundo que está disposto a isso. Porque realmente é cansativo. E saber o nosso limite, eu acho que é muito importante. Esses dias, o Benjamin, de madrugada, ele teve um pequeno surto de choro. E aí, a minha irmã, ela tinha isso, né? Minha irmã e meu irmão já tiveram isso quando eles eram pequenos. E aí ele acorda, só que não acorda, é meio um pânico, assim, noturno, eu não sei o que foi. E aí ele ficou chorando um tempão, nossa, foi uns 40 minutos, 60 minutos. E aí no começo a gente tava ainda de boa, não, tudo bem, exatamente, eu sei o que tá acontecendo, tá tudo bem. Aí eu tentava pegar ele me chutava, ele chegou até a me machucar. E na hora dá vontade mesmo, né, de falar, pelo amor de Deus, para. Revidar ali, né? Só que, como? Né? Ele não sabe o que estava acontecendo. A criança não tem regulação emocional. Mas isso não quer dizer que a gente precisa se privar das nossas emoções, né? E aí eu fiquei lá com ele, tentei acalmar, coloquei no chão, ia lá, seguia ele, e não sei o quê. E aí chegou uma hora assim que não aguento mais. Aí eu comecei a chorar com ele. Falei, gente, como que tá acontecendo isso? Eu sei o que tá acontecendo, eu tô conseguindo remediar um negócio, só que chega uma hora que mexe tanto. Por quê? Porque bate essa questão, eu não tô conseguindo fazer ele parar. E eu sou a mãe, como assim? Como assim? Eu não consigo. E aí eu tive que liguei pra minha mãe, aí o Otávio também já fez um monte de coisa lá, que daí ele sabia menos do que né? Nunca nem tinha visto. E até que ele acalmou. Nossa, mas eu caí assim, no mar de choro. Eu falei, como que eu não consegui remediar? E aí conversando e tudo mais, falando, você não precisa. Ele tava ali numa crise, você não precisa remediar nada, era só você estar ali sentado e pronto. E tava tudo bem eu chorar também, porque eu tava exausta, já era de madrugada, né? Ninguém gosta de ficar acordando de madrugada com o filho. Então é uma linha muito tênue que a gente precisa deixar ela menos tênue. E aí é muito engraçado, né? Porque não nos dão permissão, né? Pra gente não saber. Essa frase do, quando nasce o filho, nasce uma mãe, parece que automaticamente a gente tem um instinto materno que o GPS liga muito rápido, né? E aí outro dia eu tava brincando com a Valentina, brincando não, né? Eu tenho muito essa coisa de dar espaço para ela, né? Porque ela tá... Antes, eu escolhia tudo, né? E eu senti muito essa transição, né? Então, para eu lembrar que eu tenho que ir na loja pegar um condicional para ela, não, eu tenho que trazer ela para escolher agora as roupas, né? Então, teve coisa que ela foi me sinalizando que eu me frustrei. Tipo assim, como que eu não quero usar isso agora? Né? Antes usava, era lindo, era bonitinho. E aí eu fui dando mais espaço. Já faz uns 2 aninhos que eu tô dando mais espaço para ela. E aí outro dia eu fui ver umas fotos, ela falou, mãe... E aí, quando a gente fala, quando as pessoas falam assim, mas a criança não entende, né?
ela pode não nomear aquilo naquele momento, mas ela vai crescer, vai ligar lá com o CRA, e uma hora ela vai trazer esse conteúdo, né? Da forma dela. Da forma dela. A gente fala que, às vezes, não é que passa, a criança não trouxe e passou. Ela não passou. Às vezes guardou, armazenou, e daqui a pouco passa por cima dela, né? E ela me trouxe outro dia, que ela falou assim, mãe, sabe, eu não gostava daquele, eu usava uns laços, que era lindo na época, eram uns laços bem grandes, né? Então fazia rabinho, prendia com gel bem bonitinho, hoje ela tá sempre com os cabelos voaçantes. Ela falou, eu não gostava daquele laço, mas eu usava porque eu achava que você ia ficar triste se eu não usasse os laços. Aí eu fui explicar para ela, né, que não, eu não ia ficar triste, que eu gostava dos laços, mas que se ela quisesse usar outra coisa, né, e aí nesse momento de perceber o quanto eu estava frustrada, porque eu queria que ela ainda continuasse usando rosa, queria que ela fizesse balé, mas ela foi para o street dance, ela não quis fazer balé. E aí eu falei para ela, né, que eu tinha que reaprender a ser mãe de uma pré-adolescente, né? Porque eu aprendi 10 anos ser mãe de uma criança fofinha, fofoletezinha. Que agora eu ia ter que aprender, então que eu queria dar espaço. Eu ainda tenho que nortear ela, né? Então tem certas coisas que não são apropriados. Então, é o que você falou, né? Dentro desse amor, não é no amor que a gente cria, na responsabilidade, Sim. né? Mas de dar espaço para ela ir se identificando, até para eles nomearem melhor o que está acontecendo. Então, Sim. O Benjamin, muito pequenininho, ele não sabe explicar o que é medo. Então, se ele teve um pesadelo, se ele sonhou, se ele teve uma sensação... E o temor noturno aparece muito nesse período, né? E é normal. Depois que passa, a gente entende que é normal. Mas até a gente acalmar essa criança, mexeu com nossos temores também. Sim, e é muito interessante isso que você falou querendo ou não, você mostra a sua vulnerabilidade, né? E as pessoas acham que estar ali vulnerável para os seus filhos, demonstrar que nós também somos vulneráveis, é uma coisa muito ruim. Só que muito pelo contrário, porque a gente consegue construir um vínculo muito mais real. Ó, eu preciso reaprender a ser mãe de uma pré-adolescente e tá tudo bem, ao invés de não, você vai continuar porque eu sou sua mãe e assim. Pronto. Né? E só que muitas vezes a gente não consegue porque a gente não acolhe nossa própria vulnerabilidade, porque a gente não dá espaço pra gente sentir tudo isso. Não permite nem se questionar o que você tá sentindo ou não, né? Do tipo, não, eu tenho que fazer assim, né? Assim que é o correto, não é? E aí a gente reproduz nos nossos filhos, não, você tem que fazer assim porque assim é o correto. Sim. Mas qual que é o correto pra uma menina de 12 anos? Sim. O que é o correto pra uma criança de 3 anos? O meu filho adora ficar fazendo xixi na grama, ele vai na casa dos outros, ele não tá nem aí, ele quer fazer xixi na grama. Isso pra ele é normal. Lógico que a gente vai norteando. Como que vai trazer essa borda pra ele, né? Do que é normal e do que não é. E é muito engraçado, porque isso automaticamente vai virando chavinhas, né? A criança, ela passa a ter vergonha. Então, até pra nós, né? Então, não quer mais que você fique... Antes tem que sentar lá no banheiro, contar a historinha, esperar, fazer todas as suas necessidades. De repente, mãe, não te quero mais aqui, mas chama pra limpar, né? Mãe, sai daqui que eu não quero da sua Minha mãe sempre relata isso. Então, eles vão também tomando noção do corpo, né? Do sentimento da vergonha. Quando você é criança, você não tem esse pudor, né? E nós precisamos ir lá e trazer essa borda, né? Por isso que a gente fala que maternidade, lógico, tem gente que tem muito claro, assim, a maternidade é um instinto às vezes, né? Tem gente que nasceu para ser mãe de 5, 10, 15, tem aquela coisa mais acolhedora, mas não é perfeita. Tem mulheres que não têm a maternidade de uma forma leve dessa forma. Se vai ser a mãe, talvez, muito mais rígida, vai ter que ser a mãe que vai ter que entender esses bloqueios. E eu sempre costumo dizer, a responsabilidade, e aí eu falei daquele filme outro dia, que até rendeu bastante, do Castelo de Vidro, porque mostra isso, né? Uma mãe muito egocêntrica, artista egocêntrica total, pais nômades que criaram os filhos numa precariedade, numa negligência muito grande, um pai com todos os problemas de alcoolismo. Era um pai extremamente que estimulava a criatividade, cantava, dançava, mas não tinha nenhuma regra de nada, não tinha uma rotina. E o que acontece com esses filhos, né? Eles têm inúmeros traumas ali, que vão sendo acarretados para a vida adulta, né? Que por mais que eles elaborem, os fantasmas estão ali ainda, né? Então, essa coisa da responsabilidade é o que faz o filho se sentir pertencente, né? Então, quando as mães falam assim, mas eu quero fazer ele me sentir amado, então eu tenho que beijar muito, demonstrar, eu não sei se ele E acaba sendo até permissiva demais. Não digo não, quero ser a mãe uhu legal. Às vezes a gente vê os pais, né? A mãe já é tão severa, eu não vou falar não também. Exato. E aí a criança, ela cresce com este vazio, né? Eu não sei se eu pertenço ou não. E a gente escuta depois dentro do consultório, tipo, nossa, mas minha mãe falhou muito comigo.
minha mãe devia ter me dito, não se envolve com fulano, Uhum. né? Ela olhava para mim e falava, não, faz o que você quiser. Isso gera uma angústia muito grande, Sim. né? Então eu sempre falo que amor e responsabilidade pesa muito mais, né? O amor é Sim. um sentimento de ação. Se a criança não tiver contato com isso, nível de frustração zero, e aí Sim. o mundo não perdoa, né, Isabela? Não, Aí a gente trata depois dentro do consultório. Mas exatamente. isso é com as mães, isso é na relação da mãe com o filho, isso é na relação que o filho vai postergar depois com Uhum. os próprios filhos, ou na ausência dos filhos, né? Sim, até o limite também, né? Uhum. Ser permissivo demais, até a gente. Se a gente for permissivo demais com a gente, onde a gente vai parar? Né? Uhum. Vem todas aquelas questões lá que não tem que vir, que tá guardada lá porque precisa estar Sim. guardado. E o filho é a mesma coisa, ele não tem essa separação, né? A criança, no caso. Eles não têm essa separação, então cabe a nós colocar esse limite. E agora, estimular a criatividade, estimular tudo isso, não tem nada a ver com a outra parte. Sim. Né? E as pessoas, elas começam a confundir demais. Eu falo que é por isso que é uma construção muito subjetiva, porque cada criança é igual, mas não é igual. É todo mundo Uhum. diferente. Eu já até falei, nossa, todas são iguais. Alguns aspectos são, mas não são, porque cada um vai crescer vendo o pai e a mãe de uma forma diferente, até irmãos. Sim. Vai lidar com as questões de forma diferente. É o que eu até estava conversando com o Otávio um dia. Não importa o quanto a gente instrua o Benjamin, a gente pode instruir da melhor forma possível, que a gente acha melhor. Uhum. Mas talvez o momento que ele for lá fora e tiver contato com alguma coisa, a reação vai ser dele. Sim. A forma que ele vai olhar, a forma que o mundo vai oferecer aquilo é dele. Então, não tem como a gente também privar demais, mas não tem como a gente abrir demais. A gente tem que passar a humanidade. E aí tá preparado para... Porque aí o que eu escuto muito dentro do consultório? Aconteceu situações, e aí vamos pegar essa fase depois de pandemia, né? Uhum. Que parece um estouro de boiada, né? Ficou todo mundo muito enclausurado e os adolescentes sofreram muito mesmo. Aumentou a ideação suicida, aumentou o uso de medicação, TDAH. drogadição, o álcool, o retorno às aulas da faculdade, morar fora, trouxe um monte de prejuízo, né? E alguns pais me procuravam assim, nossa, mas eu orientei tanto. Nossa, mas a vida inteira eu criei, eu parei minha vida para poder educar, levei no ginecologista, tive orientação, fez orientação vocacional, fez cursinho, tinha apartamento. Como que fez um negócio desse, né? E aí, lidar com essa frustração, primeiro de que você falhou, quando não tem nada a ver com você, tem a ver com a experiência subjetiva, com os medos, inseguranças, experiências, amadurecimento desse jovem, e principalmente da gente também não bloquear o retorno deles, né? Porque como é que é pesado para o filho vir mostrar que ele falhou e aí a mãe e o pai, você falhou. Sim, nós falhamos aqui, né? Uhum. Vamos ver para onde a gente começa a retomar. Porque muitas vezes o filho não volta para pedir esse colo, esse aconchego, porque tem essa desregulação, né? Então, lidar com as falhas nossas e deles é porque eles vão falhar mesmo, né? Não vai ter jeito. E o amor, ele se faz nesse meio, né? Eu costumo dizer que a família ela é funcional quando a gente tem problemas, mas os problemas não nos impedem de conviver. Sim. Se essas coisas impedem muito, realmente tem uma família tóxica ali, Uhum. né? E pai e mãe pode ter intenções muito boas, mas as estratégias são péssimas às vezes. Então, nesse dia, perto do Dia das Mães, rolou no consultório, muito esses flashbacks Eu aí, né, imagino. dessas coisas. E aí eu ainda falei, eu trouxe esse filme para refletir depois, e ainda falei sobre isso, né? Da importância da gente colocar as crianças na terapia, né? Porque os pais ignoram isso. A criança não precisa de terapia. Aí É uma traz. criança. Aí tu disse, me perguntou, por que você parou de atender criança, né? Porque eu atendi a criança. Porque eu tinha que tratar os pais, né? Então eu fui para o outro lado. Vamos tratar direto os pais. Porque geralmente quando você começa a discorrer com a criança, e aí você precisa da participação dos pais, esses pais não são comprometidos, eles não querem vir. Porque eles vão ter que se regular, né? O que é mais fácil dizer que a criança tem um problema, e lembra, se eu tenho um filho diabético, eu não posso ser uma mãe que faz doce demais em casa. Estou sabotando essa criança, não estou? Se eu tenho uma criança ansiosa, se eu tenho uma criança com algum tipo de transtorno, se eu tenho uma criança hiperativa, se eu tenho uma criança mais vulnerável, como é que eu não vou olhar para que gatilhos essa família traz para essa criança, né? Então, o papo de hoje é para refletir sobre como a gente tem que acolher vulnerabilidade,
como a gente tem que validar o sentimento das crianças, porque as crianças sentem. Sentem, né? Essa coisa de criança não sente, que bobagem, para com isso. Elas sentem, só que elas não sabem colocar, e até a gente não sabe. Sim. Né? Até a gente não sabe, porque a gente vê crianças que crescem, viram adolescentes e adultos que continuam não sabendo. O paciente chega no consultório hoje com 30 anos e não sabe explicar se ele está ansioso ou se ele está irritado. Né? Eu tenho pacientes que falam, não sou ansioso, só sou um pouco agitado. Né? Aí você vai ver a rotina da pessoa, você fala, vamos fazer psicoeducação, então, vamos entender o leque das emoções, vamos nomear, vamos melhorar o vocabulário emocional, mas a gente quer que a criança explique coisas que nem os pais dão conta. Sim. Né? Então, filho é sempre um termômetro, seja qual for a fase, né? O teu que tá pitico, o meu que está entrando na pré-adolescência, quando eles estiverem mais adultos, nós também vamos estar caminhando junto, né? Com 20, com 30. Eu devo dar trabalho ainda, não Independente sei. a quantidade de filhos que tiver. Até porque é isso, às vezes, eu crio tudo igual. Sim, mas você tem 3 filhos, cada um pegou uma idade sua, um momento financeiro da sua vida, uma fase que talvez você estava muito feliz, ou que estava numa fase muito... Um filho foi planejado, o outro veio de supetão. Então, isso interfere em muita coisa. Se você não tiver essa subjetividade, e aí eu sempre falo isso, às vezes as coisas passam, mas geralmente elas passam por cima de nós, se a gente não olhar. Então, a terapia, seja em qual for a fase, a idade, e aí quando fala, mas eu vou levar meu filho de 3 anos para terapia, sim, porque às vezes vai ter uma orientação sistêmica ali, não é a criança em si, mas é o que essa criança está demonstrando, e às vezes dentro da clínica até o profissional, eu vejo bastante isso, o profissional ele consegue ter um olhar de uma perspectiva diferente, neutra, né, do que qual que é a necessidade daquela criança. O que falta, o que não falta, o que precisa ser feito, o que muitas vezes naquela rotina dentro de casa, um atropelando o outro e vai e volta, os pais não conseguem perceber. Muitas vezes por causa disso. Não, meu filho não é assim. Ele é o que eu imagino. Isso não é estar falhando, né? Isso é mecanismo de negação, isso é você não estar colhendo a vulnerabilidade, isso é às vezes você está na pior fase da sua vida, porque às vezes você está correndo atrás de trabalho, atrás de um monte de coisa, né? Teve uma paciente minha, isso foi muito legal. Ela já é minha paciente há muito tempo e ela sempre trouxe para mim uma coisa de que ela tinha sido abandonada durante um período pelos pais, porque quando os pais vieram para o Mato Grosso, ela não pôde vir. Então, e ela trouxe bem essa palavra, né? Meus pais me deixaram, né, com a minha tia, com a minha avó e vieram. E aí, várias sessões ela trouxe isso e um dia eu dei tarefa para ela, né? E ela, hoje, isso já fazem 40 anos que se passaram. Uau! Né? Ela era criança naquela época. E aí aconteceu várias questões agora, a pandemia, com os pais, aquele medo de perder e tudo, e ela trouxe de novo essa demanda. Porque às vezes é isso, você trabalha na terapia algumas coisas, que às vezes você fica tempo digerindo aquilo, né? E aí um dia eu perguntei para ela, que informações você tem sobre essa fase que eles te deixaram, né? E ela falou para mim, eu não sei muita coisa, eu não me lembro de muita coisa. E esses apagões são mecanismos de defesa do nosso cérebro, né? Joga lá pro inconsciente e meio que maqueia. Sim. E aí eu lembro que eu dei tarefa para ela, chega na tua mãe, né? Mas de uma forma muito sutil, né, mãe? Lembra aquela época, assim, como é que era? Onde estava estudando? Tenta trazer, porque às vezes as pessoas têm medo de perguntar para a família algumas coisas. Sabe qual foi esse período, que ela disse que foi um período muito grande? Foi um período de 6 meses. E que a mãe justificou, você precisava terminar a escola. Aqui não tinha escola para você. Como é que eu ia te tirar da escola? Você estava já fazendo o início da catequese, fazendo a sua escola, e o teu pai precisava vir. Imagina Mato Grosso há 40 anos atrás. Tinha nada. E ela falou, Juliana, que lá parece que abriu assim na minha cabeça, e eu não fui abandonada, minha mãe não me deixou. A minha mãe tomou a decisão que era melhor naquele momento, né? E aí, quando ela me trouxe, ela falou assim, nossa, 40 anos de sofrimento, né? E aí, o quanto isso trouxe muita carência nas relações dela. Esse medo dela ser abandonada, a vulnerabilidade, sofrimento com términos de relação, dificuldade com términos de ciclo. Então, olha como é que passa, né? Sim. E aí, muitas vezes, a gente precisa trazer informação para essa criança. Porque naquela época também a mãe não chegou e explicou para ela tudo isso. Porque a mãe considerou que ela era muito pequena. Ela sabia que ela estava em segurança, ela estava catica a avó, não faltava nada para ela. E realmente não faltava, mas faltava informação. Então essa questão da gente poder acolher as nossas vulnerabilidades, trazer nome para isso, dar informação para a criança é muito importante. E o quanto o diálogo é importante, independente a idade que for. Sim. Meu filho tem 3 anos, ele não entende. Entende. Ele entende da forma dele. Sim. Cabe você encaixar essa comunicação, né? Exato. Usar as palavras certas, a forma correta, e antecipando, e conversando.
Mas é aquela coisa, a gente nunca vai conseguir suprir o suficiente, Sim. né? Porque talvez essa mãe até pudesse ter falado para ela, mas a forma no qual ela escolheu para lidar com a situação foi Sim, que ela essa. deu conta, que a criança. E é isso que você falou, né? É isso, Volta lá. dar conta. Quando a gente pensa que a gente é, eu também quero essa criança só para mim, porque eu sou o centro, Uhum. né? Muitas vezes é isso também, de entender que a criança, por mais informações que ela tem, ela só quer no meio da multidão a mãe ali, ou o pai, ou a pessoa que cuida Independente dela. do que chegue para ela. Independente, mas você tá em segurança, você tá numa casa legal, tua avó tá aqui. Tá, mas eu quero a minha mãe. Mas ela saiu e não voltou. Não, Ela falou a que ela ia sair, mas ela angústia, não voltou, então. a angústia da ausência, né? Sim. Por isso que é importante, por isso que a gente não gosta dessa criação, né, do eu vou sair rapidinho, já, olha, eu vou lá tomar uma injeção, fica aqui. Não, tô saindo para trabalhar, eu volto tal hora. Olha, eu vou te levar na escola, mas não sou eu que venho te buscar hoje é teu tio, teu padrinho, teu pai, tua Deixar avó, a muito babá. claro. Tem que ter norteando esse tempo e espaço, né? Porque senão gera uma angústia de ausência, literalmente. Então, mentirinhas não cabe mais Não nessa adianta. educação, né? Até porque aí. E quando a criança começar a fazer isso com você? Uhum. Né? Porque chega uma hora que vai voltando. Porque é o espelho, é onde a criança tudo aprendeu. A minha mãe falou que ia tomar uma injeção, só que ela voltou, ela não estava com nada Tá tudo e bem? nada aconteceu. O que aconteceu então? A criança fica muito confusa. Imagina isso na cabeça de um ser humano que ainda não tem uma Nem de regulação, tempo, nem de espaço. não tem nada e ela vai deduzir por ela. E o que a gente, o ansioso faz, nós adultos fazemos isso, né? Nossa, mas será que foi isso? Né? A neurose, ela é criada na lacuna da É falta verdade. da informação. Né? Exatamente. Nossa, mas o que será que a pessoa está falando? Será que ela está falando de mim? Nós fazemos isso, como é que a criança não faz? Né? Nossa, eu passei, será que alguém riu? Nossa, riu de mim? Tem alguma coisa, né? Então a gente precisa começar a perceber que entre a criança e nós, a criança está interna em nós ali o tempo todo. É o tempo inteiro. Acho que eu vejo que a educação, a forma como a gente cria os filhos, é muito mais essa criança que tem dentro, que o que gostaria de receber, o que gostaria de ter feito, o que não gostou, do que propriamente para o filho. Num limiar, assim, é perigoso, porque a gente acaba não vendo as necessidades reais daquela criança que está ali na sua frente. Né? Às vezes você queria ter recebido mais isso, mas a sua criança não quer. E aí? Não tá tudo bem, né? Vou fazer o quê? Meu filho, gente, é difícil fazer o menino andar de chinelo. Meu Deus, ele chega e tá. Na verdade, ele é muito estiloso, né? Ele usa botina, camisa e calça e gibão de tectel. Né? Tipo isso. E aí, ele, com 3 anos, ele acorda, vou escolher minha roupa. Tá bom, filha, a mamãe deixou separada lá sua roupinha. Não quero essa. Aí ele abre o guarda-roupa, pega a roupa dele, a roupa mais brega do mundo é a roupa mais brega do mundo. Ele decide pegar um shorts floral com uma camiseta, sei lá, de arco-íris, entendeu? Mas vou fazer o quê? Uhum. O que me incomoda tanto ver nele ter uma vontade própria? Sim. Né? Respeitar esse tempinho dele, né? Exatamente. Porque na cabecinha dele é isso, ele tá se vestindo, você não tá pedindo pra ele se vestir? E é uma autonomia, é uma conquista tão grande pra criança. Sim. Nossa, eu posso abrir o meu guarda-roupa, consigo abrir a gaveta e pegar a minha própria roupa. Sim. Aí alguém vem e me priva disso. Né? É por isso que é muito importante esse processo terapêutico, tanto para nós, mães, pais, quanto para a criança, porque eu acho que consegue construir um diálogo melhor. Sim. Porque às vezes o que falta é isso, é esse diálogo melhor, Sim. Os pais olharem para a criança de fato como ela é e olhar para elas também como faltantes, como Sim. falhas e que tá tudo bem, né? Não necessariamente eu preciso, não necessariamente não. Eu não preciso deixar de fazer as minhas coisas porque eu tenho filho e ele me demanda todas as coisas. Não. A minha realidade é eu trabalho e eu tenho filho. Então o que eu vou fazer com isso? Às vezes, tudo exato. Às vezes o que falam lá da rotina do sono e tudo perfeito que precisa ser, não cabe a mim. E o equilibrar não é na mesma proporção, né, Isa? Às vezes a gente vai falhar em muitas coisas. Às vezes a gente tem que desmarcar a agenda para ficar com o filho. Exatamente. Às vezes a gente tem que desmarcar com eles pra gente estar aqui atendendo e tá tudo certo. Exatamente, tá tudo certo. E é importante porque eles também vão percebendo como que é esse ciclo da vida. Será que uma hora eu também vou ser assim? Será que uma hora eu também vou ter que sair e deixar minha mãe e meu pai em casa? Como vai ser? Né? Eu tento sempre ser muito clara. E aí, você até comentou da questão das mentirinhas, né? Eu vejo muito que é por uma abstenção dessa frustração. Eu vou falar pra ele que eu vou lá, mas e se ele chorar muito? E se ele fizer essa birra?
E se ele não deixar eu ir? Ah, não, então melhor Eu não sei lidar, então eu vou lá. Mas eu Exatamente. projeto na criança. A criança não sabe lidar, não sou eu. Exatamente. E lógico que ela não sabe lidar. Tem Sim. 3, 4 anos, 2 anos, 1 Sim. ano. É lógico que ela vai chorar. E vai aprender a lidar como, quando, né, essa gente. Exatamente. Então, esse processo é de acolher essa vulnerabilidade mais nossa mesmo É do mais que nossa. deles. Eu também vejo isso. Mais nossa para conseguir olhar eles de fato como eles são. Muito bem. Esse é o nosso bate-papo desse mês. Será que a gente consegue gravar outro, né, em breve? Ai, tomara. Né? E aí a gente vai abordar de novo mais Sim. temas da maternidade aqui, Espero dessa maternidade real. Sim, né? espero que seja benéfica todas essas Podia informações. até falei, eu para preciso várias anotar umas mulheres. pérolas da Valentina, porque tem hora que ela me solta umas assim, que eu falo, Gente, né? nossa, preciso falar sobre isso. Porque dá uns insights na gente, assim, né? Eu tenho dado muito espaço para ela trazer umas coisas. Eu falo, nossa, realmente, né? Nossa, mandei uma mancada com ela, errei feio. Sim. E aí eu volto e falo, não, vamos conversar sobre isso, né? Porque, e são coisas que eu vejo que muitas pessoas, a minha avó também falam, né? Então, daqui a pouco, pérolas do Benjamin e da Valentina vão estar mais presentes aqui, né, Isa? Exatamente. É até para finalizar essa questão da regulação emocional, o quanto é importante a gente falar como a gente está se sentindo para os nossos filhos. Né? Esses dias ele estava na natação, ele mudou. E aí ele estava com vergonha, ele não queria ir. E aí eu nem pensei em nada, falei, não, filho, vamos, seus amiguinhos estão na natação e tudo mais. Mas o que você está sentindo? Eu tô com vergonha, mamãe. Aí eu fiquei, uau, ele sabe o que é vergonha. Nem passou pela sua cabeça que Nem fosse passou pela minha cabeça. Porque daí passa, ai, vamos, filho, Tá fazendo vamos, não manha, sei o corpo quê, não sei o mole, tá quê, com vamos. preguiça. Você adora natação, você gosta, é a piscina e tal. A hora que ele falou aquilo, eu falei, nossa, tá bom então. Tá bom, vamos sentar aqui, vamos conversar. A hora que você se sentir preparado, né, você entra. Mas nós vamos ficar aqui, né, porque é um compromisso. E aí, conversando e tal, ele entrou. Mas a hora que ele me soltou isso, eu fiquei, gente, como? E parece que pra eles é uma coisa tão, parece que é irrelevante pra gente, mas como é importante pra eles. E foi a primeira vez que ele conseguiu nomear esse sentimento, sabe? Essa sensação de vergonha. E eu achei, tipo, muito bonitinho. Aí é nessas horas que a gente fala, acho que eu tô fazendo o meu trabalho. Tudo bem, eu tô errando muito, mas tô acertando também. Também tá acertando, tá dando certo. Que a gente possa acolher isso mais e mais, né? É verdade. Até o próximo bate-papo. Até o foi próximo ótimo. compartilhamento das nossas experiências. Deixem dicas, né, de assuntos que vocês querem. Isso mesmo. Beijo, Tchauzinho. Isa.